A melhor maneira de resumir esse empate entre Santos e Corinthians por 1-1 na Vila Belmiro é parafraseando uma grande pensadora da nossa história moderna, da nossa história contemporânea. Não vou falar ao pé da letra, mas você vai se recordar de quem eu tô falando. Nem quem ganhar ou quem perder, ou quem perder ou quem ganhar, todo mundo vai perder nessa história. Foi isso que aconteceu. O empate, se você parar pra pensar, foi ruim pro Corinthians? Nem tanto. Poderia ser pior? Fica aquela sensação, poderia ser pior. Os caras poderiam ter feito 2-1 ali, virado, 3-1, qualquer coisa assim e tal. Poderia ser melhor? Poderia. O Corinthians poderia ter feito um segundo gol, 2-0, 3-1, alguma coisa. No final das contas, a gente sai com aquela sensação amarga de ainda em 2026 não ter ganho nenhum clássico. 2 jogos contra o Santos na Vila Belmiro, 2 jogos que a gente sai na frente, 2 jogos que a gente toma um empate, não deu nem tempo de sentir o gostinho da vitória, isso aí foi rapidinho. O Gabriel Paulista já enfiou na bunda o ataque lá, o ataque não, né, a nossa defesa, entregou a bola pro Gabigol de novo fazer o gol, né, a gente ressuscitando no Gabigol. E eu estou com esta camisa em laranja aqui em homenagem ao nosso neerlandês Memphis Depay, que nasceu, brotou em 2026 como uma grande semente de girassol laranja que brota nos meios dos gramadinhos, aquele gramado seco horrível da Vila Belmiro, naquela caixinha de fósforo, nasceu e fez um gol finalmente. Agora a rapaziada que é do fã clube do Memphis Depay deve estar ao deleite. Nossa, deve estar com mamilo, sabe? Quando o mamilo solta um pouquinho de leite, que a menina, que a mulher tá amamentando, aí solta um pouquinho de leite, deve estar desse jeito, né? Como uma grande vaquinha holandesa todo mundo aí, né? Então foi 1-1, placar meio melancólico, meio apertado, meio esquisito e tal, um jogo que teve seus momentos, mas teve seus momentos também de sangrar os nossos olhos. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse nosso pós-jogo, então já senta a bundinha na cadeira aí e tal, prepara aí o seu coraçãozinho, comenta aqui embaixo o que você achou da partida, que é muito importante, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas essas coisas aí ajudam o canal e não tiram um centavo do seu bolso, certo? E para você fortalecer o canal financeiramente, pra gente poder ter, assim, motivos pra estar aqui, estrutura pra estar aqui, você pode fortalecer através da nossa chave Pix, qualquer valor, manda aí um valor que você acha que vai ser interessante e não vai te apertar, ou através do Valeu, que é um coraçãozinho aí que ajuda também. E não podemos deixar de agradecer a nossa querida Reimu, a apoiadora deste canal, que a Reimu é o melhor doce de leite com 0 adição de açúcar e 29 calorias por porção apenas, ou seja, dá pra você comer muito desse doce de leite sem culpa, sem ficar pensando assim, putz, será que eu vou engordar e tal? Esse doce de leite é realmente muito gostoso. Utilize o cupom ADALBA, ok? Vai lá no site reimu.com.br, aí você compra lá, faz a sua compra e na hora de fechar a compra você coloca o cupom ADALBA que você vai ter um desconto ainda. Um abraço pra Reimu e obrigado por acreditar no nosso trampo. Será? Essa é a primeira pergunta que eu tenho aqui. Será que eu consigo trocar ideia com vocês aqui pelo menos 10 minutinhos desse 1-1 esquisito que a gente teve na Vila Belmiro? Acho que até consigo, né? O Corinthians tem 8 pontos no campeonato nesse momento. Poderia, assim, alguns pontos como o jogo contra o Coritiba, contra o Bahia e tal, era pra gente estar um pouquinho mais na parte de cima da tabela. Por outro lado, a gente jogou mal contra o Cruzeiro, mas conseguimos um pontinho lá. Vai ficar assim o campeonato todo, provavelmente, Corinthians de meio de tabela, não espere muita coisa além disso. Por outro lado, a gente tem paralelo ao Campeonato Brasileiro as Copas, e aí que tá o ponto. Por quê? A gente precisa entender que o Campeonato Brasileiro é a prioridade da temporada. Eu sei que parece contraintuitivo, porque você pensa, pô, a Libertadores não é mais importante? Quanto a título, pode até ser, mas quando a gente pensa que o Campeonato Brasileiro precisa estar caminhando de uma maneira não perigosa pra gente realmente poder confiar em deixar todas as nossas energias em outras competições, a gente precisa nesse início de campeonato ficar o mais longe possível da parte de baixo. Se você for pegar, eu não sei onde que vai acabar a rodada aí com o Corinthians na tabela, mas se o Corinthians tivesse perdido, dependendo de uma combinação de resultados, poderia beliscar até a zona de abaixamento lá embaixo, ficar o seu primeiro time fora da zona de abaixamento. Ao mesmo tempo, você se tivesse ganho o jogo ali na 4ª posição, 5ª posição, ou seja, tá tudo muito embolado e essa é a hora de você não deixar os caras da parte de cima se distanciarem. Se você tiver numa posição confortável ali para meados de abril, maio, depois que voltar da Copa do Mundo e aí você tiver que jogar mata-mata de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, aí você joga com mais tranquilidade. Você já imaginou o cenário? Eu fico pensando nisso quase todo dia, tá? Já imaginou você ter que jogar contra um Boca Juniors na Bomboneira, quarta de final da Libertadores, e aí você, ao mesmo tempo, é o
primeiro time fora da zona de abaixamento e tem um jogo contra o Bahia lá em Salvador, e aí você não pode, você vai ter que poupar o time, o Corinthians poupando o time. O Corinthians com o time titular, que seria, sabe, ataque Yuri e Memphis, sei lá, Rodrigo Garro, Bidon. Com esse time aí já às vezes já capenga. Imagina com o time reserva, né? Um Pedro Raul, um Vitinho na frente. O que dá com o Zaccaria Labiade? Vamos falar sobre tudo isso aí? Vamos falar que o Zaccaria Labiade não foi relacionado dessa vez pro jogo? O que aconteceu? Ele sentiu, foi opção técnica, não tá pronto ainda. Se não tá pronto ainda, quem definiu que ele tava pronto para poder jogar alguns minutos contra o Coritiba? Alguém precisa responder sobre tudo isso. Então assim, precisa fugir o máximo possível da parte de baixo. Se der pra ficar ali numa oitava, sétima colocação, por quê? Se você emenda uma boa sequência de uns 3, 4 jogos, se você tá na oitava colocação, você já tá brigando pela Libertadores. Agora, se você fica ali mascando uma 12ª colocação, uma 13ª, e aí você emenda uns 3, 4 jogos ruins, você já tá também na parte de baixo. É isso que eu sempre falo aqui. E mais um clássico, o Corinthians chega, sabe, aquele jeito meio, sabe, um jogo mastigado, aquele jogo sofrido de assistir, aquele jogo que o Corinthians cria oportunidade, mas não cria tantas oportunidades assim. Nesse jogo ainda, pra poder ser justo, o Corinthians ainda fez o goleiro dos caras trabalhar. O Gabriel Brazão teve que fazer boas defesas, teve uma cabeçada, uma paulada de cabeça do Gustavo Henrique, mas também não foi aquele volume de jogo que a gente espera, porque quando a gente vai olhar o time do Santos, e aí, com todo respeito ao Santos, os santistas vão concordar comigo, a gente olha um time também meia bomba, a gente vê o Gabriel Brazão, um trio de zaga ali que é um trio bem mais ou menos, aí você pega o meio campo aí com o tal do Barreal, Rony no time titular dos caras, no Gabigol, que já tá longe de ser aquele Gabigol que era extremamente decisivo lá no Flamengo, o Neymar mais podre, meu Deus do céu, tem velho que joga bola no clube que eu vou de final de semana, que tá com as pernas mais fortes aí que a do Neymar. O Neymar tá podre, esquisito. Os caras ainda perguntam ainda depois do jogo, e aí, você tá na expectativa de ser convocado pra seleção? Porra, até o Neymar na cabeça dele fala, putz, os caras tão me perguntando isso, é claro que não, né, mano, né? É óbvio que não, não faz nem sentido. E aí esse time aí do Santos, daquele jeito, e olha só, pra você ver como é que você entrar conectado na partida faz diferença. O time do Santos foi muito competitivo com o time do Corinthians justamente por isso. Aquela bola que o Corinthians vai meio que em câmera lenta, que divide, sabe, mas não divide pra ganhar daquele jeito. Os caras tava chegando a madeira assim, e aí ajudado muito pela arbitragem, né, de não dar muito cartão, né, o Luiz Flávio de Freitas, Luiz Fernandes, sei lá como é que é o nome desse árbitro aí, ele não dá cartão de jeito nenhum, deveria ter dado um cartão pro Rony no primeiro tempo numa falta forte em cima do Bidon, não deu. Aí depois deu um cartão amarelo pro Rony no segundo, numa falta que ele merecia, ou seja, era pra ter sido o segundo, ele era pra ter sido expulso, e o Rony ainda reclamou. O Rony que tava descendo a madeira em todo mundo aí. Luan Pérez também tava batendo toda hora. O tal do Zé Ivaldo, ó, os zagueiros, cara, Zé Ivaldo, você não sabe, você olha o Zé Ivaldo e fala, caramba, realmente é um zagueiro? Isso aqui é nome de zagueiro mesmo, né? Não é um Zé Ivaldo, sabe, atacante da Premier League, né? Não tem como. Bom, enfim, e aí o Corinthians faz um primeiro tempo que eu achei que foi perto, é que assim, tudo, é que é muito difícil, eu tô me esforçando pra falar bem, mas assim, ó, tudo que a gente vem mostrando, principalmente nos últimos 4 jogos antes desse, sabe, era de sangrar os olhos. Aí você faz um primeiro tempo nota 4, parece que é um primeiro tempo nota 8. Então foi um primeiro tempo mediano ali, a gente conseguiu criar algumas oportunidades, o Santos também, o Hugo teve que trabalhar, o Santos começa melhor até sair o gol do Corinthians, e aí o Corinthians melhora um pouco depois do gol, só que aí o Gabigol já faz o gol lá também e acaba com essa conversa e tal. Pô, é isso, eu não vou ficar também enchendo muita linguiça aqui não, acho que eu já falei o que era preciso ser falado e agora a gente vai comentar individualmente cada uma das peças que estavam em campo hoje do Corinthians, né? E vou dar as notas. E aí você comenta as suas notas, o que você acha aqui embaixo, certo? Hugo pra mim fez 2 boas defesas, nota 6. Tá ok, quem acabou trabalhando mais acabou sendo o Gabriel Brazão. Mateuzinho nota 3, uma partida bem burocrática do Mateuzinho não acrescenta muita coisa. Gabriel Paulista, o pior jogador da partida, falhou grosseiramente no gol do Gabigol e estava mal colocado em alguns momentos, depois ele equilibrou a partida, mas aí já tinha feito a participação fundamental negativa com o Corinthians, né? Nota 1,5 para o Gabriel Paulista. Gustavo Henrique nota 5, fez uma partida arroz com feijão, teve aquela cabeçada que poderia ter feito gol e tal, foi uma paulada e o goleiro dos caras defendeu. Bidu, nota 3,5. Deixa eu abrir um parêntese aqui antes de continuar as notas, primeira dama, porque tem uma coisa que eu lembrei agora, que eu acabei lendo embaixo das notas aqui, tá?
Teve uma falta que o Corinthians foi bater, e aí tava tendo parada técnica ou tratamento médico pra algum jogador lá, e aí ficou uma rodinha em volta da bola. Com o menino Ney, e aí a nossa estrelinha popstar, Memphis Depay, aí tava o Rodrigo Garro, tava o Ranieri, os caras na maior resenha, trocando ideia, e mãozinha na boca, falando assim, ai, depois, o que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, blá, 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 blá. Então a gente tava lá o tempo todo descontraidaço, de boaço, não parecia que tava jogando um clássico. E você, meu amiguinho aí, fica igual trouxa defendendo esses caras. Os caras são, assim, ó, quase que, sabe, cu e prega. É tudo junto ali. Nossa, que desespero. Teve uma outra bola também, né? Cruzamento na área, foi cobrar escanteio. Aí tava o William Arão e o Gustavo Henrique também se agarrando, aí fazendo carinho, dando risadinha o tempo todo. Os caras não estavam jogando um clássico, os caras estavam batendo uma bola no final de semana, quem ganhava, ganhava, quem não ganhava, foda-se. Pô, na falta que tava todo mundo lá em volta, o Neymar deu uma zoadinha com o Rodrigo Garro, ele botou a mãozinha na boca, deve ter já combinado um rolê pra depois, beleza? É isso que... E tá tudo bem, né? O Neymar sugando lá, os caras sugando aqui, principalmente a estrela holandesa, né? E por aí vai. Eu vou continuar as notas aqui, beleza? Então eu parei no Matheus Bidu, nota 3,5. Continuando, Ranieri, nota 6. Achei uma partida justa do Ranieri, nada demais aí negativamente. Carrijo, uma partida ruim, burocrático, lento, nota 3. André, nota 4, não achei uma partida brilhante do André, mas pra mim ele se mostrou tá mais presente no meio campo que o Carrijo, pelo menos, o que não era grande coisa porque o Carrijo não tava mostrando muita coisa. Breno Bidon, nota 3,5, fazendo algumas faltas bestas, sabe, não conseguindo, né, realmente articular o meio campo também não ajuda, então nota 3,5 pro Bidon. Caio César, sim, partidaça do Caio César, muito boa partida, participativo no aspecto defensivo também, colaborando pro coletivo, e na parte ofensiva tava se mostrando ser um cara versátil, teve uma boa finalização, quase que ele faz um gol depois de já ter dado assistência pro Memphis. Na hora da assistência foi um passe que ele pensou rápido, tocou no espaço aberto pro Memphis, depois conseguir fazer um bonito gol. Então o Caio voltou e voltou bem, e teve uma hora que ele caiu e eu fiquei preocupado porque me parece que ele pode ajudar mais do que as outras opções que a gente tem no ataque. Então Caio César é o que salvou nesse time do Corinthians hoje. E o Memphis Depay também salvou, né? Eu falei que é o único que salvou, mas o Memphis fez um bonito gol. O que mais que o Memphis fez? Vamos tentar puxar aqui pra não ser injusto. Deu um passe aqui, um passe ali, correu, arrumou a faixinha, conversou com o Neymar. Tá bom, fez o gol, tá ótimo. Memphis Depay. Tivemos só 4 substituições: Alan, Pedro Raul, Kaique e Garro. O Pedro Raul, ele simplesmente não encostou o pé na bola. Aí, Adalto, mas entrou pouco tempo. Então não entra. Eu até brinquei no nosso pré-jogo aqui, que eu falei, pô, podia ser 2-1 pro Corinthians e o Pedro Raul fazer um gol contra, porque aí a torcida ia em peso, assim, e talvez ele estaria treinando separado. O cara não acrescenta em nada. Porra, passa esse cara pra frente, é um maré turbo dos piores possível, assim, tal. Paga o salário, não tem problema. Você não vai estar reforçando um rival, não, apesar que nenhum rival do Campeonato Brasileiro vai querer essa carniça. Mas, pô, passa pra frente, isso aí é muito ruim, tá? O Alan entrou, não mudou nada, né? Continuou do mesmo jeito. O Kaique entrou bem. Eu tô só falando, comentando antes de dar a nota, né? O Pedro Raul eu deixei sem nota, coloquei um ponto de interrogação. O Alan eu coloquei nota 2,5. O Garro eu coloquei nota 3. E o Kaique eu coloquei nota 5, porque ele tava tentando alguma coisa, sofreu uma falta perto da área e tal, né? 5 talvez seja muito, né? Talvez dá pra puxar pra um 4 aí pro Kaique, porque, pô, é que a gente espera tão pouco. Aí os caras entregam pouco, a gente já fala assim, já é o suficiente realmente pra ver o que dá pra acontecer. A gente tá às vésperas do sorteio da fase de grupos da Libertadores. A expectativa para Libertadores não é uma expectativa alta, mas Copa é Copa e a gente tem um copeiro no nosso comando técnico. Então a gente precisa realmente melhorar o nível de desempenho para conseguir ser competitivo contra as grandes equipes na Libertadores. Contra as equipes meio carnicentas, o Corinthians deveria ter obrigação de conseguir sobressair até com o time meia bomba, mas o Corinthians é o Corinthians, a gente conhece bem como é que funciona. E aí eu queria propor o seguinte raciocínio com você. Não dá para a gente esperar muita coisa além da caixa de Dorival Júnior. Eu sei também que se mandar o Dorival embora, a gente tem pouco tempo para conseguir trazer um treinador com boas ideias, um treinador que vai conseguir trabalhar na parte não só psicológica, mas técnica e tática da equipe em tão pouco tempo, até a Libertadores tá rolando, até a Copa do Brasil tá rolando, até a gente ter, sabe, até antes da Copa do Mundo. Então vai ser bem difícil isso aí. Eu sinceramente não tenho opinião formada nesse momento. Eu já teria mandado o Dorival embora
embora lá no final da Copa do Brasil. Achei que a gente perdeu o timing. Aí depois teria mandado o Dorival embora, a hora que acabou, fomos eliminados do Campeonato Paulista. Também, perdeu o timing. Agora, sinceramente, eu não sei. E é isso que a gente deveria pensar. Até quando a gente vai ficar se contentando com resultado enganoso, resultado meia boca e tal? Porque a gente tem competições importantes agora, que a expectativa de 9 em cada 10 corintianos é isso, ficar assim, pô, cara, e aí, cara, será que dá? O famoso, esse será que dá já não dá, entendeu? Porque a gente tem que entrar convictos de que a gente, ó, vamos entrar pra brigar. Esse ano a gente tem time, tem ideias e tem alguma coisa pra pelo menos complicar a vida dos caras. Eu não imagino, por exemplo, o Corinthians estando na Bomboneira jogando contra o Boca Juniors e conseguindo ter, sabe, mal numa partida, sei lá, perdendo de 2-0 ou 1-0 e o Dorival tirando um coelho da cartola, conseguindo modificar ideias. Ele não é um cara que modifica ideias. Se tiver funcionando, funciona. Esse jogo contra o Santos, qual que foi a ideia do Dorival? Nada. Teve uma jogada individual do Caio César, que tocou para uma jogada individual do Memphis. Então, individualmente, os caras decidiram a partida. Empatou o jogo. Ok? Nada do Dorival. Só que eu também, como eu falei, entendo que se banda o Dorival embora, o que você vai buscar? Não sei. A gente até tem caras para buscar. Mas o problema é que o Corinthians... A maioria dos clubes, na verdade, mas o Corinthians muito pior, tem uma diretoria bunda mole, uma diretoria fracassada, uma diretoria, sabe, péssima diretoria, uma gestão ruim, gestores ruins. Então esses caras vão usar o treinador sempre como escudo. E aí daqui a pouquinho o cara não emenda uma sequência boa de vitórias, nem deu tempo pro cara trabalhar, mas como tá no ano eleitoral, já manda o cara embora de novo. Então acaba virando uma bola de neve que depois a gente pode não controlar. Eu sinceramente tô bem na dúvida, mas eu boto pouquíssima fé que o Dorival vai conseguir surpreender, assim, né, de fazer brilhar os olhos dessa forma, certo? Então, deu aí quanto tempo mais ou menos? Uns 17, tá bom demais aí, trocamos bastante ideia. Comenta aí embaixo o que você achou desta partida. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, entra lá no site da reimu.com.br, compra esse doce de leite. Quando eles mandaram, durou aqui 5 horas pra mim, que eu comi metade da hora que chegou e passou 5 horinhas, passou o efeito, eu já peguei mais, eu zerei aí, então usa o cupom Adalba e é isso aí, tá? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias, tamo junto.